Olá, senhoras e senhores, mais uma vez estamos aqui para estudarmos a lição da Escola Sabatina para Adolescentes, continuando o projeto Roteiro Team e o tema da lição trimestral é Hora de Escolher, ok? Nós estamos estudando agora, nessa semana, os momentos finais, instantes finais da vida de Moisés. Na semana passada já falamos um pouco sobre as orientações que ele deu, principalmente o capítulo 28 de Deuteronômio, foi onde Moisés foi mais enfático falando de bênção e maldição. Entrou no capítulo 30 fazendo ali uma proposta, escolha a vida para que viva, né? Hoje proponho, enfim. E agora nós atravessamos ali o capítulo 30 e chegamos ao capítulo 31, 32, 33 e 34 do livro de Deuteronômio, tá bom? E nós vamos orar agora, pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria para estudar essa lição e aprender sempre mais do Senhor, porque é fonte inesgotável de conhecimento. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós louvamos o Teu nome porque despertamos com vida, porque aqui estamos e porque, acima de tudo, o Senhor nos separou, fracos, falhos e indignos como somos, para levar o Evangelho e, acima de tudo, não só levar o Evangelho, para também fazermos parte desta Canaã celestial, esta nova terra. Que o Senhor nos dê sabedoria para seguirmos esta vida e seguirmos prosseguindo, amando o Senhor. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. A imagem aqui, o desenho é muito interessante, né? Aqui tem o rosto, né? Provavelmente um rosto idealizando o rosto de Moisés, um senhor de barbas e de cabelos grisalhos, né? E aí uma lente, né? Até esses filmes aí futurísticos a gente vê essas lentes aí que dá para se ver o futuro e tudo mais, e um binóculo também. Atrás dele, do lado esquerdo, né? Dele ali, as montanhas, provavelmente, né? As montanhas onde Moisés foi sepultado, o Monte Pisga, e também do outro lado o mapa, né, mostrando ali. Então, nos fazem entender que Moisés teve duas visões em cima do Monte Pisga. Uma das visões foi a visão literal daquilo que os seus olhos mortais estavam contemplando, né, uma visão natural, que era a planície e o vale, né, ali a planície e as montanhas, que o Senhor estava lhes dando por herdade, por herança. E também a outra visão era uma visão amplificada, ampliada, espiritual, que o Senhor desvendou na frente de Moisés ali sem que ele sequer imaginasse que Deus faria isso. Na verdade, essa sucessão aí, desde que Moisés sobe o monte, é uma sucessão de surpresas, né, que Deus vai fazendo para Moisés. Nós vamos estudar ali, durante a lição, esse contexto, e aí vamos ver quais eram essas surpresas que Deus havia preparado para o seu servo, e o seu servo, imagina, jamais passou pela sua cabeça o que Deus estava preparando para ele. Me faz lembrar uma promessa de Deus também, dizendo que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que jamais subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então imagine como Deus nos guiará. Cada segundo, cada instante da nossa vida é uma surpresa, porque naturalmente, como seres finitos e limitados, nós não conhecemos nada além do que o agora. Aliás, não nos é apresentado, porque conhecer, nós só conhecemos o passado, porque foi aquilo que já passou. O agora nos está sendo apresentado, e cada instante é uma surpresa para nós. Vamos lá então? O verso para memorizar, ou o verso principal da lição, se encontra ali, nós estamos na lição 6, né? Lição 6 está trazendo o verso principal, o verso de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 46 e 47. Na nova tradução de linguagem de hoje diz o seguinte: levem a sério todas as advertências que hoje lhes dei, transmitam-nas como ordens a seus filhos, para que eles cumpram fielmente todos os termos desta lei. Não são palavras vazias, são a vida de vocês.
aqui é o título da lição da semana, o último olhar saudoso, né? Moisés está aqui num misto de preocupação, de ansiedade, de tensão. Quem sabe de alegria, a Bíblia não menciona se ele estava feliz ou triste. A irmã White também não faz nenhuma menção, mas eu fico imaginando aqui, talvez antes da visão, estivesse apreensivo e temeroso, e depois da visão, talvez o sorriso pudesse ter voltado à sua face, Moisés talvez tenha morrido feliz, né, diante daquilo que foi mostrado para ele. Deus é um Deus de bênçãos e de milagres e de misericórdia acima de tudo, né? A lição começa ali na parte de sábado, no teaser, é o ponto de contato. A lição dessa semana chama a atenção para os últimos momentos registrados da vida de Moisés. Nós o vemos falar aos filhos de Israel e dar-lhes instruções. Lemos que ele os abençoa com suas palavras. Também vemos que ele os adverte a permanecerem leais a Deus, né, ao Deus fiel, a quem eles servem. Deus lhes mostra os acontecimentos futuros nos quais os filhos de Israel se afastarão de quem os tirou do Egito. Então você vê aqui que é um misto de informações aqui. Moisés começa a falar com o povo e logo Deus o toma, né, o Espírito Santo, o irmão White diz assim que o Espírito Santo o encheu naquele momento, o tomou naquele momento. E no discurso de Moisés ali, no capítulo 30 ele vai fazer esse discurso, deixa eu ver aqui, no capítulo 31 e 32, isso mesmo, o discurso dele começa ali no capítulo 32, né? 31 e 32 Moisés vai falando, e você percebe que em algumas situações é Moisés quem está falando, em outras situações é Deus quem está tomando Moisés para falar como na primeira pessoa, como se Deus estivesse, o próprio Deus estivesse falando ali. Você vê, por exemplo, o versículo 3, no versículo 2 mesmo, ele diz assim, ó, que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como a chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. É Moisés falando que o meu ensino, proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Então aqui você percebe nitidamente, assim como eu, que é Moisés falando. Versículo 8, quando o Altíssimo deu às nações a sua herança. Então é Moisés falando. Versículo... Quer ver? Deixa eu encontrar aqui. Ó, aqui no versículo 20, deixa eu ver se é no 20 ou no 19, hein? É no 20. Esconderei o meu rosto deles e disse, e verei qual fim que terão, pois são geração perversa, filhos infiéis. Provocaram-me os ciúmes. Me parece que Moisés é tomado pelo próprio Deus e agora Deus começa a falar, usar a boca de Moisés, assim como ele fez com Balaão lá, mas Balaão foi rejeitado. Estamos comparando uma pessoa com a outra, em hipótese alguma, até porque Moisés, diga-se de passagem, faço a questão de mencionar, Moisés é superior, muito superior a Balaão, né? Porque Balaão rejeitou a Deus e levou o povo a pecar. Moisés, pelo contrário, o povo que levou Moisés a cometer o pecado ali, que o tirou da terra prometida. Mas enfim, você vê aqui um misto das palavras de Moisés, né, orientações dele e tal, ele relembrando o povo, e também as palavras do próprio Deus, né, como se fosse o Deus falando ali na primeira pessoa. O roteiro original, que é a parte de domingo ali, no texto dessa semana, que se encontra em Deuteronômio 34 de 1 a 2, né, é o contexto ali, você saberá como foram os últimos momentos da vida de Moisés. 34 de 1 a 12, né, eu acho que eu falei isso aí. Esse é o relato emocionante, né, um relato emocionante. E aí pede para ler a Bíblia e depois refletir sobre as perguntas que ele coloca aqui, que ele faz aqui. Do legado que Moisés deixou, né, o legado que Moisés deixou, depois a própria lição mesmo vai falar desse legado aqui na lição de segunda-feira, a gente vai mencionar aqui, mas eu coloquei 3 coisas, né?
Moisés conseguiu fazer um líder, né? Não foi só Deus, lógico, que não estou dizendo só Deus como se fosse uma coisa muito pequena, mas eu digo o seguinte, não foi Deus quem levantou só Josué ali e preparou Josué, pelo contrário, Deus deu a Moisés a comissão de preparar Josué para ser o seu sucessor. E Josué era o auxiliar, a lição, a Bíblia fala, né? Ellen White menciona com muita clareza isso, que Josué era um auxiliar de Moisés em tempo integral, estava sempre perto dele ali. E como auxiliar, aprendeu completamente aquilo que Moisés estava fazendo e falando, orientando. E aí Moisés consegue uma coisa que nós como líderes, né, eu posso dizer que eu sou líder, não porque talvez seja alguém melhor do que ninguém, nada disso, é porque de uma forma ou de outra, tudo que fazemos, falamos influencia outras pessoas. Então isso é uma certa liderança, ok? Mas Moisés, como líder, conseguiu o melhor resultado para uma liderança, que é justamente construir um liderado, construir em um liderado um líder. A ponto de saber que, mesmo em sua ausência, as coisas continuarão na mesma ordem como eram na sua presença, ok? Então Moisés construiu aqui em Josué um líder. Então esse sucesso, e aí a gente vai falar disso daqui a pouquinho, lá na lição de quarta-feira, definição de sucesso. Na minha cabeça aqui, definição de sucesso é sucessor, né? Não há sucesso sem sucessor. Se você não consegue dar continuidade ao seu trabalho, mesmo não estando presente, então você fracassou na sua empreitada, ok? Aí depois, né, então o primeiro legado aí é ser líder como o Senhor ordenou e também construir um líder em um dos liderados, que era o caso de Josué. Depois, a segundo legado, a lei, né, e a orientação para o povo. Moisés constituiu ali, lógico, sob a orientação de Deus sempre, não os 10 mandamentos, mas os 603 estatutos da lei, das leis civis, cerimoniais e de saúde, que as ordenanças, né, que Moisés, inspirado por Deus, colocou diante do povo. Esse foi o segundo legado, né, as leis que ele deixou, e depois agora o cântico de advertência, né? Então Moisés deixa este cântico de advertência, que é justamente esse capítulo 34 que nós estávamos comentando aqui, um misto de Moisés e Deus aqui, ok? E aí o autor ele pede o seguinte, por que esse legado foi tão importante? E eu coloquei uma coisa que talvez você vá entender junto comigo da mesma forma. Essa era a assinatura no final do contrato. O que eu quis dizer com essa era a assinatura no final do contrato? Né? O legado importante. Quando você finaliza uma obra ou quando você dá início a um contrato, a um acordo, você coloca a assinatura ali. Quando você coloca a assinatura, você está atestando de que você está concordando com o contrato. Quando Moisés finaliza a sua obra, né, com os israelitas ali de líder, é como se ele validasse essa assinatura que está lá no fim do contrato. Ou seja, ele e Deus fizeram um contrato e Moisés valida a sua assinatura com as suas atitudes. Ok? Então, que líder maravilhoso foi Moisés. Né? Existe inclusive um livro chamado Moisés, né, contando a história de Moisés, mais ou menos umas 300 e poucas páginas, 400 páginas, de Maurice Wendell, um dos autores renomados aí do mundo cristão, e escreveu algumas biografias, né, entre elas a vida de José, a vida de Moisés, e Moisés ali é a biografia com o maior volume, né, o volume com o maior número de páginas. E aí é uma recomendação para você também, ok? Vamos à sequência então? E aí a parte de segunda-feira, né, que é o Zoom. Nós vamos ampliar um pouco a história. Estou tentando funcionar sem o óculos, viu? Porque eu não gosto desse reflexo que o óculos dá aqui, ó. Esse reflexo é horrível. Então eu estou sofrendo aqui, mas eu acho melhor, tá certo? Então vamos aqui para a parte de segunda-feira. E aí, a lição começa dizendo do texto-chave da semana, onde Moisés disse ao povo para se lembrar das palavras que o Senhor havia dito a eles. Em seus últimos momentos, o idoso líder de Israel, concentrou as suas energias em alertar o povo advertidos a seguir as leis e obedecer as palavras do Senhor, porque certamente essa seria a salvação deles.
Você percebe aqui no versículo que lemos aqui no 47, o finalzinho, não são palavras vãs, são a vida de vocês. Então veja, gente, vamos pensar numa coisa aqui. A minha Bíblia está em outro compartimento da casa, eu não vou lá pegar ela não. Mas imagine uma coisa. Quando você compra qualquer produto, essa comparação que eu estou fazendo aqui agora, essa analogia, é uma analogia comum que muitos de nós fazemos o tempo inteiro ali, pregadores principalmente, né? Quando você compra qualquer produto, você recebe um manual de instruções. Esse manual de instruções é o manual do fabricante. O que o fabricante está dizendo para você? Veja, você está comprando um produto, e este produto eu conheço melhor do que você. Para que você não tenha problemas com o produto, ou se tiver problemas com o produto, você possa reivindicar a garantia, siga as instruções. A Bíblia, ela é justamente esse manual. É o manual de vida. Deus nos criou. Quem nos conhece é o próprio Deus. Eu e você não nos conhecemos. E por mais que a gente queira imaginar que nós nos conheçamos, nós não conseguimos fazer isso. Porque, vez ou outra, somos surpreendidos pelas nossas tendências pecaminosas. E este problema, né, esse defeito, não é de fábrica. É um defeito adquirido no percurso, no caminho. Nós tivemos, sim, uma intercorrência, uma interferência, uma ranhura ali depois da linha de fabricação, né? Na verdade, não foi nem na criação, foi na linha de produção. Né? Lá, Adão e Eva, eles constituíram um problema na linha de montagem. E a gente agora está estou usando essa alusão aqui, é claro que você sabe e entende que não é uma linha de montagem que a gente está falando, mas nós estamos falando de um legado chamado pecado, né? E aí agora a gente vive em uma vida de pecado. A Bíblia, ela não só perdoa. A Bíblia não são só palavras vãs. Eu construí a frase de forma errada. A Bíblia não são só palavras vãs. A Bíblia é aquilo que me conduz de volta para Deus, ou que me reconduz, ou que me leva de volta ao originador da vida. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que reconstruir ou reconstituir o meu DNA, a minha estrutura espiritual, para que eu possa então reivindicar a garantia do Senhor Deus. Agora, como que eu reivindico isso? É justamente o que aconteceu aqui com Moisés. Através do comportamento de Moisés, Moisés mostrou que poderia reivindicar essa garantia. Agora, cabe a mim e a você, mesmo com esse defeito de fábrica, buscarmos este manual para termos então a oportunidade de mudar o comportamento e um dia, quem sabe, receber uma nova carne, receber um novo espírito, receber uma nova vida em Cristo Jesus. Ok? Continuando aqui, e ainda na lição de segunda-feira, e é a palavra de Deus que continua ainda hoje a nos mostrar a graça redentora de nosso Salvador, Jesus Cristo. Essa parte aqui, eu até sublinhei, eu vou ler ela com óculos aqui porque fica mais fácil. Vamos lá? É interessante observar que, ao contemplarem um idoso homem, tenta imaginar a cena comigo aqui. É interessante observar que, ao contemplarem o idoso homem que havia sido seu líder, por tanto tempo deixando os seus últimos conselhos para eles, os israelitas ficaram muito comovidos. Por quê? Quantas vezes viram Moisés interceder por eles para que Deus os poupasse? Não se esqueceram de que também eram responsáveis pelo pecado cometido por Moisés diante da rocha. O coração de muitos ali se encontrava repleto de remorso. Preste atenção. Deus não queria que eles dificultassem a vida de seu futuro líder, Josué no caso, como fizeram com a de Moisés. Deus fala com o seu servo pelas bênçãos que lhe dá. Isso aqui eu achei fantástico. Anota isso aí. Deus fala com o seu servo, com o seu povo, pelas bênçãos que lhe dá. É através das bênçãos que Deus nos dá que ele fala conosco.
Mas o quê? E quando elas não recebem o devido valor, Deus fala ao povo pela retirada das bênçãos. Essa é a maneira de Deus nos comunicar sua vontade, ok? Aí você fala assim, mas eu não fiz tanto, eu não errei tanto para receber tanto. Você, na verdade, só fez uma coisa que não deveria fazer. Nós só fizemos uma coisa que não deveríamos fazer. Nós mexemos na rota, alteramos o curso, e toda vez que você mexe na rota, altera o curso, automaticamente você desvia a direção. Você vai chegar em um lugar que não era aquilo que estava planejado. Pega ali as especificações de longitude e latitude. Pega ali e tal. O local que você quer chegar. Por exemplo, eu estou aqui num bairro periférico, na cidade de Colatina. Então eu tenho aqui as coordenadas do centro da cidade. Se eu pegar as coordenadas do centro da cidade, todos os números, longitude e latitude, e ali alterar um número, não precisa ser nos dois não, só um número de um deles, certamente eu não chegarei ao mesmo lugar. Isso é natural, isso é natural. Com Deus também não é diferente. O que Deus faz é retirar as bênçãos, e aí ele comunica os resultados de ter ele retirado as bênçãos, e o motivo, ok? Se eu e você não obedecermos, Deus não pode nos dar bênçãos, porque elas são preciosas demais para usarmos de forma negligente. E aí, né, finalizando aqui, isso está lá no livro Os Escolhidos, né, esse texto que eu acabei de ler agora, né? Mas ele finaliza dizendo assim, é uma lição para nós ainda hoje. É melhor aprender com os erros dos outros, isso a gente está cansado de falar, né? Só não está cansado de fazer. Aprender com os erros dos outros do que sofrer as consequências depois de tê-los cometido. Em outras palavras, aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios. É melhor aprender com os dos outros, mas a gente insiste em aprender com os nossos. E quando aprende ainda é bom. O problema é quando faz, erra e não aprende. Aí a coisa só piora, ok? Vamos lá, Making Off, terça-feira. A lição ela apresenta 2 posts. Os 2 são muito bons, muito legais. Mas eu circulei esse aqui e vou lê-lo para nós comentarmos um pouquinho. O fato de Moisés, né, ter subido ali no monte. Como subiu sozinho o monte? Quando Moisés morreu, foi sepultado pelos anjos. Que privilégio, não? Esses mesmos anjos ficaram guardando a sepultura daquele servo fiel até que Jesus veio para ressuscitá-lo. Que cena espetacular! Imagine os anjos guardando o corpo de Moisés para que nada pudesse tocá-lo, e o próprio Jesus desceu para ressuscitá-lo. É a primeira personificação, a aparição de Jesus na Bíblia, como anjo, claro, mas a primeira aparição para ressuscitar pessoalmente uma pessoa, né, um ser humano ali que estava morto. No caso de Moisés, dado a forma especial como Deus lidava tratava Moisés. Esses mesmos anjos ficaram ali e tal. Tá, esse é o primeiro registro bíblico de Jesus ressuscitando alguém. O próprio Jesus, né? Pense sobre o que deve ter passado na mente de Satanás quando Jesus veio à Terra para acordar Moisés de seu sono. Ele deve ter pensado que tinha o domínio, o controle sobre Moisés, porque ele estava morto, né? No entanto, Cristo não apenas ressuscitou Moisés, como também o levou para o céu com ele. Que derrota! Glória a Deus por isso. Ao que Satanás achava ser uma vitória. Cristo é mais poderoso do que a morte. E aqui eu me embargo a voz aqui porque é um negócio poderoso demais e eu sinto vontade de chorar porque é uma coisa espetacular isso aqui, essa imagem que me vem à mente aqui dessa cena. É um negócio assombroso. Eu tive o privilégio, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui ainda, ok. Eu tive o privilégio enquanto fiquei um pouquinho lá nos Estados Unidos, fiquei por 5 meses nos Estados Unidos. Eu tive o privilégio de visitar a fazenda de Guilherme Miller. Ali onde houve o desapontamento, a rocha, pisei na rocha ali. Uma sensação muito boa, muito, muito emocionante, porque você conhece a história. Mas aí você ouvir a história é uma coisa, e agora você participar do cenário onde a história foi construída é outra coisa. Então eu entrei na casa dele, vi as coisas que estavam ali, mas
o que mais me marcou não foi a casa de Guilherme Miller, não foi a Rocha da Ascensão ou a Pedra do Desapontamento, não foi a igreja que ele construiu, no domingo os batistas se reúnem, no sábado os adventistas se reúnem na mesma igrejinha ali, onde ele construiu, ali cantamos, ali oramos também. Não foi, isso foi muito emocionante, foi muito bonito, foi muito bom ter participado ali. O celeiro onde ele ficava noites ali a fio. Mas uma cena me marcou muito. Vou te falar por quê. Você que é adventista sabe, e talvez você que não é adventista tenha a oportunidade de conhecer esses escritos. Ellen White fala que é um anjo guardando a sepultura deste precioso servo do Senhor. E eu tive o privilégio de conhecer a sepultura de Guilherme Miller e da esposa dele. Eu esqueci o nome dela agora. Me fugiu. Mas enfim, eu tive o privilégio. E você sabe o que eu fiquei pensando ali? Olhando para a sepultura de Guilherme Miller, eu fiquei pensando, tem um anjo ali. É óbvio que eu sei, como cristão, eu creio nessas coisas, como disse alguém, e eu também repito, né, eu parafraseio o que essa pessoa disse, e se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu a baleia, ou o grande peixe, eu acreditaria. Então eu acredito sim que existem anjos aqui ao redor de mim, né? Há um anjo, né? o meu anjo aqui ao meu lado. Existem anjos ao redor das nossas igrejas, cuidando das nossas filhas, nossos filhos, nossa esposa, marido, né? Para as mulheres aí, os maridos, da nossa família, de seus servos escolhidos. Eu sei de tudo isso. Mas a sensação é diferente quando você olha para uma sepultura e consegue imaginar que há um anjo ali guardando a sepultura deste servo fiel. Isso é espetacular, isso é espetacular. Então saber que havia ali um anjo guardando a sepultura de Moisés, que Jesus o próprio desceu para ressuscitá-lo, é para mim emocionante demais. Vamos lá. Lição de quarta-feira, aí traz os textos extras, né? Perdão, estou passando aqui por alto, mas deixe-me ver uma coisa aqui. Ok, me perdoe. Veja, eu não vou ler, mas eu só vou mencionar aqui, tá certo? Porque a lição de domingo, olha lá atrás, eu voltei aqui alguns dias, a lição de domingo, né, no roteiro original, a lição, ela não só menciona Deuteronômio 34, de 1 a 12, mas ela também faz menção de Números 20, versículo 12. O Números 20, versículo 12, é aquele texto que nós lemos aqui, que é impressionante, lemos algumas lições passadas aí. Mas, o Números 20, versículo 12 diz assim, ó. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão essa comunidade para entrar na terra que eu lhes dou. O veredito de Deus dizendo que nem Moisés nem Arão entrariam na terra prometida. E depois tem menção do livro de Êxodo, né, capítulo 33, versículo 11, e Números 12:8. O Números 12:8 já é a outra parte daquela situação lá onde fala que, deixa eu ver aqui, Números 12, versículo 8, não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Números 12. Não, perdão. Li errado. Capítulo 12, versículos 7 e 8. Eu li o 12. Não, versículo 7. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Com ele falo face a face claramente, não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, porque não temeriam criticar o meu servo. Aqui aquela menção honrosa, poderosa de Deus sobre Moisés. E aí depois vem trazendo, né, essa leitura aí de Deuteronômio, do capítulo 31, dos versículos de 1 a 8, depois pede para ler os versículos de 9 a 13, depois lança para o capítulo 31, versículo 30, até o 32, 47, ou seja, o 32 todo. É isso aí. Então esse é o resumo. Então capítulos 31 e 32 inteiros do livro de Números. De Deuteronômio. Não tenha preguiça. Por favor, leia. A mãe de Ben Carson disse para ele uma vez assim que se ele lesse, ele podia ser o que ele quisesse. Aqui eu vou dizer uma outra coisa sobre isso. Eu vou dizer, se você e eu lermos a Bíblia, o Espírito de Profecia e comungarmos com Deus,
nós não poderemos ser o que quisermos, nós seremos o que o Senhor deseja que sejamos, ok? E aí traz os 3 textos, né, aqui os textos extras. Então eu vou ler aqui, primeiro 31, versículo 6, e é o texto que eu separei aqui, porque é onde Deus delega a Josué, né, está ali, né, delegando a Josué a comissão de ele cuidar do povo, mas ele diz ao povo uma coisa interessante aqui, que é o que ele diz para nós também hoje. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Deus falando aqui diretamente através de Moisés com o povo sobre a proteção divina que seguiria com eles se eles fossem honestos, fiéis, corretos com o Senhor. Capítulo 32, aí já é o segundo texto separado aqui para nós lermos, 32. O versículo é o 4, o primeiro texto, o segundo texto dos extras aqui, 32, 4, diz assim: Ele é a rocha, suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel, que não comete erros, justo e reto, ele é. E o último texto é justamente o último texto do livro de Deuteronômio, perdão, o último texto, não é o último versículo, é o último texto aqui, está dizendo, no capítulo 32, versículo 47, está dizendo o seguinte: elas não são palavras inúteis, é aquela situação lá, só que aqui numa outra linguagem. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia virtual, aqui no notebook, no computador, eu estou lendo a versão, nova versão internacional, e a Bíblia traz aqui a nova tradução da linguagem de hoje, então nós temos 2 versões aqui sendo apresentadas. Elas não são palavras inúteis, são a sua vida, por meio delas vocês viverão muito tempo na terra, da qual tomarão posse do outro lado do Jordão, ok? Saltando aqui então, nós vamos para a visão panorâmica. O nosso tempo de 30 minutos já inspirou, nós estamos aí com 1 minuto e 49 segundos a mais, 43, enfim. Agora nós vamos aqui, ó. A lição começa dizendo para nós lermos o capítulo 43 do livro Os Escolhidos. Eu gostaria de ler algumas partes do livro Os Escolhidos para vocês aqui, mas nós não temos tempo para isso. Então eu recomendo fortemente que você não deixe de ler os capítulos da Bíblia que está pedindo para ler, que o autor está pedindo para ler, e também, assim, encarecidamente, leia o capítulo 43, o livro Os Escolhidos. Continue lendo o livro Os Escolhidos, porque nós estamos entendendo as entrelinhas da história. Ali Ellen White fala da visão que Moisés teve, além da visão natural. Okay? Ela está falando aqui da visão espiritual que Moisés teve. Ele contemplou tanta coisa interessante, desde a entrada do pecado até a volta de Jesus. Ele viu o povo pecando, enfim, mas também viu o Salvador nos libertando do pecado, ok? Em Israel, aqui é um texto, Deuteronômio, 34, de 10 a 12. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor tinha enviado, que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra Faraó, contra os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou também tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. E aí a gente entra lá no capítulo 43 do livro Os Escolhidos. Mas eu quero fazer uma menção aqui em relação a isso. Ellen White ela faz questão de dizer que Moisés era tão amado pelo povo que a linha que separava amor de idolatria era muito tênue. Por isso Deus não permitiu que alguém subisse com Moisés para saber aonde Moisés havia morrido, porque Deus não queria que eles tomassem o corpo de Moisés e o transformassem num ídolo, ok? Então essa foi a preocupação de Deus, com relação a Moisés. Não foi consolado. O grande adversário declarou que a sentença divina, porque você apoia o pó tornará, dava a ele posse sobre os mortos. Mas o poder da sepultura nunca tinha sido quebrado até então, no caso da ressurreição direta por Cristo, e ele reclamava como seus cativos todos os que se achavam no túmulo, para nunca serem libertados, o que na verdade não aconteceria, porque Jesus é o Senhor também da morte. Lição de sexta-feira, e aqui a gente encerra, já com 4 minutos de acréscimo. A história de Moisés é cheia de aventuras do início ao fim. Ele enfrentou muitas provas e tribulações,
tendo resultados maravilhosos por causa da sua fé e relacionamento com Deus. O grande líder de Israel tirou o máximo de proveito da vida ao seguir o que Deus desejava para ele. Preste atenção, para você que diz que está aproveitando a vida longe de Deus, não é vida, ok? Agora, e a lição vai falar mais um pouco, né? E a gente vai só dar uma saltada aqui. Veja bem, além do estudo, a partezinha que está no rodapé ali, ela faz uma citação interessante, o autor faz uma citação interessante, ele coloca o seguinte, ó. Há algumas situações que, aos olhos dos homens, parecem injustas, falando sobre a questão de Moisés não ter entrado na terra, né, prometida ali. E era a única visão que Moisés tinha. Lembra que eu falei lá da trajetória de surpresa, né, que Deus tinha preparado para Moisés não sabia disso? Mas os amigos de Deus não desconfiam de suas decisões. Moisés em momento nenhum resmungou. Ele pediu, clamou para que Deus deixasse ele entrar. Deus disse não e não falaremos mais sobre esse assunto. Moisés achou que era aquilo ali mesmo, ponto final, e ok, subiu o Monte Pisga para morrer. Quando chegou lá em cima, Deus começou a mostrar para ele, olha para a terra. E ele começou a olhar a terra visível, aquilo que ele contemplava. Ele vai dizer assim que, eu não vou lembrar a sequência certa aqui, mas numa direção ele viu as montanhas, na outra direção ele viu a terra onde ele tinha derrotado os reis amorreus, né? E depois ele viu o deserto por onde o povo tinha passado, depois, enfim, ele ficou contemplando a terra física. E ele foi tomado em visão e Deus mostrou para ele a história da humanidade. Moisés ficou assombrado com o que ele viu. Já era uma surpresa. Quando ele viu Jesus voltando pela segunda vez, depois do milênio, ressurgido, os justos, ele ficou exultante de alegria. E a irmã White disse que naquele momento ele morreu, então ele morreu feliz, aquilo que eu disse antes, né? Quando ele achou que tinha tudo acabado, morreu feliz e acabou, veio o anjo do Senhor e guarda o corpo dele. Vem Jesus e ressuscita Moisés. A última cena que Moisés viu, Jesus voltando pela segunda vez para resgatar os mortos ressuscitando, em Cristo ressuscitando, tal. Essa foi a última cena. Moisés fechou o olho. Quando Moisés abre o olho, quem ele vê? O próprio Jesus. Então, imagine só, Moisés, eu acho que se ele não tivesse agora corpo espiritual, ele teria morrido de novo. Brincadeira, tá, gente? Bom, eles sabem que o Senhor sempre fará o melhor. O capítulo 43 mostra que a escolha de Deus para Moisés realmente foi muito melhor do que qualquer coisa que o grande líder de Israel poderia imaginar. Aqui são dois pensamentos, eu vou lê-los, ok? E eu separei um que eu achei muito interessante. O primeiro pensamento é esse que eu separei. O sucesso deve ser medido não tanto pela posição que uma pessoa alcança na vida, mas pelos obstáculos que ela venceu no caminho. É de Booker T. Washington, esse pensamento. Achei interessantíssimo esse pensamento aqui. E o segundo pensamento é de Margaret Thatcher, que diz o seguinte: o que é sucesso? Acho que é ter talento para a coisa que você está fazendo, sabendo que isso não é suficiente, que você precisa trabalhar duro e ter um forte senso de determinação. Fico com o primeiro, porque às vezes a gente vê uma pessoa, um sertanejo, por exemplo, ou uma pessoa sofrida, os traços bem sofridos mesmo, e aí você olha para essa pessoa e fica imaginando o que ela passou na vida, e ela sorri para você, e ela está feliz, e ela vive uma vida alegre, ela não reclama, ela não murmura, ela não sabe o que é reclamação, enfim, isso é sucesso, na minha opinião. Deus abençoe você e até o próximo.